Você conhece alguma cidade no Brasil que não precise mais investir em educação, em saúde, em transporte? O que esteja tudo tão ótimo que não tenha o que melhorar? Conhece alguma prefeitura que está sobrando tanto dinheiro que até faz festa para comemorar? Se você respondeu que não conhece, você me desculpe, mas você está precisando ler o UOL. Uma investigação do repórter Thiago Mali, do UOL, revelou que apenas nos últimos 2 anos, prefeituras brasileiras gastaram nada menos do que 5 bilhões de reais, com B de bola, para fazer shows de música, pagando cachês de centenas de milhares de reais, quando não são cachês milionários. E eu não estou falando só de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador. Eu estou falando de cidadezinhas com menos de 10 mil habitantes, menos do que 20 mil habitantes, lá da Grande Matão, ou das Redondezas, ou do Brasil profundo mesmo. Nada contra a música, muito pelo contrário, as pessoas gostam, muitas vezes esses shows lotam. Um problema, por exemplo, é que pelo menos 2 bilhões desses 5 bi de reais foram gastos por prefeituras cuja capacidade de pagamento recebe nota C ou D dada pelo Tesouro Nacional. Isso quer dizer que ou são prefeituras que estão muito endividadas ou que gastam mais do que arrecadam, ou as duas coisas. Por isso elas atrasam salário de funcionário, atrasam pagamento de fornecedores, mas o cachê é pago em dia. As prioridades são tão discutíveis que até a justiça começou a proibir alguns desses shows. São poucas cidades ainda que foram interditadas, mas também são poucos, ou relativamente poucos, o número de artistas que têm esse privilégio. Mais ainda, os valores dos cachês desses artistas dispararam nos últimos anos. Chegaram num nível que nem os patrocinadores privados estão querendo mais pagar, só as prefeituras mesmo. E o pior, o preço varia de cidade para cidade. E quando alguns empresários desses artistas são questionados pela reportagem sobre essa balbúrdia, dão uma justificativa que eu confesso eu não tenho coragem de reproduzir aqui, vou deixar para o Thiago Mali contar. Thiago Mali, seja muito bem-vindo de volta ao UOL Prime, tá? Tua vida tá uma festa, não? Obrigado, Toledo. Estamos aqui trabalhando, cobrindo a festa dos outros. Tá certo, é para isso que serve jornalista. Eu sou José Roberto Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Thiago Mali, São João, a festa de São João em Quijingue, vale a pena ir até lá, não? Olha, Toledo, não tive a felicidade ainda de ir até lá, mas eu sei que a cidade tem investido muito no São João nesses últimos anos. Quadruplicaram os gastos, né, se você comparar pelo painel que o Ministério Público faz dos festejos juninos das cidades da Bahia, você teve o quádruplo do valor em 2025 em relação ao valor gasto em 2024. Quer dizer, Quijingue, lá na região, você fala na reportagem que fica na região do Sisal, que parte da Bahia é isso? Nordeste da Bahia, mas um pouco mais, não para o lado do mar, né, para o lado do sertão ali. Quer dizer que gastou 4 vezes mais no ano passado do que no ano anterior com a mesma festa. Exatamente. E isso, Toledo, a despeito da cidade, no comecinho de 2025, ter feito um decreto de emergência ali, dizendo que havia descontrole fiscal, orçamentário, financeiro, administrativo da máquina pública. Mas esse descontrole foi causado por algum novo meteorito que caiu na cidade ou foi apenas, digamos assim, problemas com a tabela de Excel? O prefeito que assumiu no começo de 2025, ele publica esse decreto ali para deixar de pagar alguns fornecedores, para justificar também um pagamento que não foi feito e está até hoje atrasado dos servidores, dos funcionários públicos. Salário? Salário de servidores dos funcionários públicos que estão atrasados. Esse pagamento fica atrasado, está sendo contestado, enfim,
o prefeito não paga alguns fornecedores e decreta essa situação de emergência. Isso a despeito do fato de que ele estava na administração anterior, ele havia sido vice-prefeito das 2 administrações anteriores. Não é que ele descobriu que a administração... Sim, não tem nada a ver com meteorito, né? É uma coisa que já estava em Quijing, que continuou lá no poder. Me explica uma coisa, então ele decretou estado de emergência financeira, não pagou os fornecedores, atrasou o pagamento de salário, mas multiplicou por 4 o gasto com a festa de São João, é isso? Exatamente. A gente até mostra na reportagem alguns anúncios de o maior São João que Quijing já teve, coisas do tipo ali. Chamaram artistas, Quijing é uma cidade pequena, 25 mil habitantes ali, e aí começaram a chamar artistas com maior expressão nacional para a cidade. Por ali. exemplo? César Menotti Fabiano, até o padre Fábio de Mello foi para lá, e depois na festa de São Sebastião, que é depois, em janeiro, acabou chamando o Zé Neto e Cristiano, que é uma dupla sertaneja de muito sucesso, que acabou recebendo um cachê de R$854 mil, um valor super alto. Quanto que então que Quijing já gastou de festas e shows musicais aí nos últimos tempos? Desde dessa nova administração, da entrada dessa nova administração, já foram mais de 10 milhões, quase 12 milhões de reais. 12 milhões de reais em shows de artistas e funcionários com salário atrasado e fornecedor com a nota pendurada. É pior do que isso, Toledo. Eu fui atrás de fiscalizações do Ministério Público e você tem ali uma série de documentos mostrando falta de medicamentos, o horário das unidades de atendimento à saúde foi restrito, então você tem elas funcionando num horário menor para economizar recursos. Os funcionários, eu conversei com o presidente do sindicato de Quijing, que é enfermeiro, inclusive, os funcionários que trabalham nas unidades básicas de saúde reclamam também dessa falta de remédio, falta de condições, trabalham em salas com mofadas, enfim, com problemas estruturais ali. Você tem uma série de carências muito evidentes na cidade enquanto esses artistas estão sendo contratados. Quijing é uma exceção ou dá para dizer que é uma regra? Toledo, infelizmente, há muitas cidades numa situação semelhante ali. A gente fez um grande levantamento a partir de dados do Portal Nacional de Contratações Públicas, baixamos os dados todos de lá e vimos que tem pelo menos 1.074 municípios com uma situação fiscal problemática. Tem notas ruins, na verdade, no indicador chamado de capacidade de pagamento do Tesouro Nacional, que avalia, entre outras coisas, relação entre receita e despesa, a situação de endividamento, caixa. E essas cidades que estão com problemas nesse indicador gastaram mais de 2 bilhões de reais, esses mais de 1.000 municípios. Ou seja, são municípios que normalmente estão relacionados a níveis baixíssimos de desenvolvimento humano, que têm dívidas, não estão pagando fornecedores muitas vezes também estão em dívidas com seus próprios funcionários. Quer dizer, na média, dá 2 milhões de reais por prefeitura. Claro que tem uma dispersão muito grande aí Sim. Nessa conta, mas a média é altíssima, porque 2 milhões de reais com show de música, se você está recebendo nota vermelha do Tesouro Nacional, porque a tua capacidade de pagamento já está comprometida, então Quijing, na verdade, está no vai da valsa, né? É um bom exemplo de uma tendência nacional. E tem uma coisa, Toledo, os nossos dados, eu não consigo chegar a todas as cidades e a todas as contratações. Ela é uma amostra bem grande, bem relevante. A gente conseguiu baixar os contratos de inexigibilidade. O que é inexigibilidade? É quando você declara que, olha, determinado artista só existe ele, enfim, não dá para você fazer uma licitação e daí você não tem uma espécie de concorrência pública. Você contrata o artista sem licitação. Desculpa, esse ponto eu não vou deixar passar em branco. Esses 5 bilhões de reais que o total das prefeituras brasileiras gastou nos últimos 2 anos com festas, dentre os quais 2 bilhões são de prefeituras que estão no vermelho, não tem licitação? Não. Esses contratos são todos, os que a gente conseguiu pegar, são todos feitos por esse instrumento de inexigibilidade. Ou seja, eles argumentam, olha, só existe um Leonardo, um artista Leonardo, um artista Zezé de Camargo. Tudo bem, mas tem 5 milhões de duplas sertanejas, ou trios, ou bandas, o que seja. Só pode ser aquele cara, não pode ter uma concorrência
entre artistas. Só pode ser aquele específico que o prefeito gosta, é isso? Essa é uma das grandes críticas ali. Há uma discricionariedade bem grande em relação a esse tipo de contratação, Toledo. Eu li na reportagem, aí já me adiantando um pouquinho, você entrevistou pessoas dizendo que os preços multiplicaram nos últimos anos. Que eu pagava antigamente 100 mil reais de cachê e agora está pagando 400, 500 mil reais para o mesmo artista. Isso é verdade? Isso é uma coisa, é uma tendência? Quer dizer... Inflacionou? Inflacionou. Isso foi uma coisa interessante que durante a apuração eu me deparei. Os prefeitos, inclusive, estão começando a, em alguns lugares, se unir para tentar segurar um pouco o valor dos cachês ali. Então, você tem a união das prefeituras, dos municípios ali da Bahia, propôs uma iniciativa junto com o Ministério Público abraçou, soltou uma nota ali de tentar limitar uma iniciativa que se chama São João 100 milhão. O Ministério Público está ajudando ali a calcular uma média de quantos artistas ganharam em contratações em anos anteriores ali, para que, quando a prefeitura for fazer a contratação, ela aplique ali um índice de inflação, corrija ali, mas que não exceda muito isso. Porque, Toledo, a gente vê isso acontecendo muito. A diferença dos cachês é uma coisa espantosa, assim, para os mesmos artistas em diferentes cidades. Não, pera. Vamos lá. Você já confirmou que nos últimos anos ficou muito mais caro pagar os mesmos artistas nas mesmas prefeituras, porque eles estão exigindo cachês cada vez mais altos e não tem licitação. E agora você está me dizendo que o preço do cachê do mesmo artista pode ser diferente em Matão do que em Quijengue? Mas não responda agora, só depois do intervalo. No dia 3 de maio de 2023, o tenente-coronel Mauro Cid foi surpreendido ao abrir a porta de casa e dar de cara com a Polícia Federal. A PF cumpriu 6 prisões e 16 mandados de busca, numa operação sobre um esquema de fraudes em certificados de vacina contra a Covid-19. Eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão por esse motivo, tá ok? A partir daquele dia, o nome de Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, entrou em todos os noticiários do Brasil. A ajudância de ordens compete prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente, nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto. Como é que um cara sabe tanto sobre os bastidores de um esquema que poderia colocar em jogo a nossa democracia? Quem é esse homem que aceitou as missões mais absurdas em nome do governo Bolsonaro? Essas e outras perguntas a gente responde em Cid, A Sombra de Bolsonaro, um podcast original UOL Prime, disponível no UOL, no YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de podcast. Antes do break, você estava dizendo que o preço do mesmo artista varia de acordo com a cidade? Varia, e varia não é pouco, Toledo, varia muito. Às vezes a gente vê preços que são o triplo, o quádruplo. Não pode, Thiago. Acontece sim. É um pouco difícil fazer esse controle, até conversando com pessoas, com conselheiros de tribunais de contas, gente do Ministério Público, que eles dizem, olha, tem meses ou momentos em que os artistas são mais requisitados ou menos requisitados, é difícil estabelecer um valor preciso, mas tem coisas, Toledo, que não dá para você fechar os olhos e achar que pode ser por conta disso. Por exemplo, tem um exemplo que a gente pegou do Gustavo Lima, o cantor sertanejo, que em 2024, no São João, em um dia ele fez um show em Petrolina cobrando um cachê de 900 mil e no dia seguinte, no São João de Maceió, ele cobrou 1.200.000 reais. Gustavo Lima, na mesma festa, que é a festa de São João, com um dia de diferença, vai para o interior de Pernambuco, em Petrolina, e cobra? 900 mil. Aí anda pouco, não é muito longe Petrolina de Maceió, algumas centenas de quilômetros, e cobra quanto? 1.200.000. O que aconteceu no meio do caminho? Ele foi pintado de ouro? Pois é, e eu não consegui entender, perguntei inclusive para a prefeitura de Maceió, eles não quiseram também responder. Ah, não acredito que eles não quiseram falar. Não é possível. Pagou mais caro, quanto? 300 mil reais? 300 mil reais. Mas tem coisa que é pior. Por exemplo, o artista Leonardo, a gente fez uma média, a gente encontrou 64 shows, se eu não me engano, ali na base de contratações públicas. 64 shows que foram contratados do artista Leonardo. O maior valor gasto até o fim do ano passado com o Leonardo havia sido 800 mil reais num cachê. E aí, no Réveillon,
de Boa Vista, em Roraima, decidiram pagar R$2.300.000 para o Leonardo. Não, pera. Não. O máximo que uma prefeitura já tinha pago por um show do Leonardo era R$800 mil. Em 63 contratações que a gente tinha ali, o máximo valor era R$800 mil. E daí a prefeitura de Boa Vista resolve pagar quanto? Na verdade, foi o estado de Roraima, lá em Boa Vista para o Réveillon, que resolveu pagar R$2.300.000. Durou quantas horas o show do Leonardo? Porque 5 horas, 5 vezes mais? Não, mesma duração, Toledo. Neste caso, Roraima nos respondeu e colocou parte da diferença do valor, atribuiu ali a dificuldade de se deslocar até Roraima, que é um estado muito longe, né, dos principais hubs ali. Mas o preço do contrato é por quilômetro rodado, quilômetro voado? Qual que é a métrica? O que eles argumentam é que há dificuldades logísticas para levar os equipamentos, para levar o artista até lá, que aliás chegou de jatinho e foi recebido pelo governador na pista de pouso ali, a gente mostra também. O governador foi receber o Leonardo no aeroporto, no seu jatinho particular? Foi receber ali o governador e outros políticos regionais. Porque isso é uma coisa que acontece bastante nesses shows também, né, Toledo? Há uma vontade de trazer os artistas e pousar ao lado deles. Você vê muitas publicações no Pousar e posar, né? As duas opções. Exatamente. Levantar voo, né? Para a campanha, de repente, ao lado deles. Enfim, há uma questão de querer atrelar também o nome do político ao artista ali, porque acaba rendendo dividendos eleitorais, né? Então, mas isso pode? O argumento é que olha só como o político quer o bem do estado ou da cidade, trouxe o cantor famoso que a população gosta para cá. Mas era 800 mil, ele pagou 2.300.000, e a diferença? Quem pagou? Outro argumento que vem nessa resposta que o estado de Roraima deu é que os valores também foram todos, neste caso da contratação do Leonardo, de emenda. E aí entra numa outra questão que a gente pode detalhar. Não, Thiago, eu nem quis falar na abertura porque eu achei que tinha um erro na reportagem. Eu falei, não, eles erraram, eu não vou fazer. Não é possível. Os caras estão usando dinheiro de emenda parlamentar para contratar show de artista e para fazer propaganda pro governador ou pro político que contratou, e ainda estão achando que isso é um argumento para justificar o preço mais alto que estão pagando, é isso? Isso vem na resposta ali. O que a gente percebe, Toledo, é que a razão de a gente estar vendo cada vez mais shows de artistas caros, muitas vezes em cidades muito pequenas, que não teriam condições financeiras próprias ou estrutura para contratar esses artistas, é o fato de você ter tido uma explosão de emendas nos últimos anos. Então esse dinheiro vai direto para as prefeituras ali, muitas vezes o deputado, o senador vai lá e fala, olha, mandei a emenda aqui, estou querendo o bem da cidade, fui eu que trouxe o artista tal para essa cidade, que nunca conseguiria trazer o artista tal. Então há uma simbiose ali de interesses, né? E a Justiça e o Ministério Público estão achando isso normal, bacana, vamos nessa? O Ministério Público cada vez mais tem entrado com ações tentando barrar e às vezes tem conseguido barrar esses shows ali antes deles acontecerem. O Ministério Público contesta e a Justiça segura. Mas são alguns exemplos disso acontecendo para muito mais exemplos disso passando. Infelizmente o nosso tempo já está chegando no final, mas eu não posso deixar de te perguntar, já existiu alguma condenação, alguma sentença, ou pelo menos alguma investigação policial? Porque quando você tem uma mercadoria que alega-se que é única, né, e portanto não precisa de licitação, e o preço varia, se multiplicando ao longo do tempo, variando mais do que dobrando de lugar para lugar, com intermediários no meio, com dinheiro de emenda parlamentar, você criou todas as condições para, se alguém quiser fazer algo errado, fazer. Não estou dizendo que fez, mas houve já alguma investigação para saber para onde esse dinheiro está indo? Sim, Toledo, algumas. Em São Paulo, no Mato Grosso do Sul também houve. Houve até, a gente cita em uma outra reportagem que eu fiz junto com o Pedro Canário, uma condenação, por exemplo, do ex-prefeito de uma cidade paulista chamada Buri, que teve que devolver dinheiro, foi condenado recentemente a devolver dinheiro aos cofres públicos por conta disso. Porque o que acontece? O que os especialistas em contas públicas explicam é que há ali uma grande oportunidade para desvio.
Por quê? Esses contratos são feitos por inexigibilidade, ou seja, sem licitação. Há uma discricionariedade, o prefeito escolhe quem ele quer contratar ou quem ele não quer. Muitas vezes essas diferenças imensas de cachê para o mesmo artista escondem contratos opacos, onde você tem, por exemplo, essas despesas com logística ou outras despesas ali, que podem, na verdade, não serem diretamente fruto do cachê propriamente dito do artista, mas de algo que possa ser desviado, por exemplo, para políticos. Então, há investigações em andamento sobre isso, o Ministério Público tem se debruçado sobre esse tipo de coisa, porque o que os especialistas em contas públicas apontam é que é um caminho muito fácil para desvios, é um caminho perigoso e vulnerável para você ter algum tipo de improbidade administrativa. Algum desses casos que você mencionou era exatamente isso? Ou seja, tinha um pagamento por fora, quer dizer, o prefeito pagava 100 e recebia 20? Olha, Toledo, eu não vi nenhum caso onde isso estivesse completamente explícito, né? Inclusive, em algumas condenações, o Ministério Público cogita que tenha sido isso, mas não tem esse batom na cueca, vamos dizer assim, do dinheiro voltando para a conta do prefeito. Mas mesmo assim, há uma condenação por improbidade, por favorecimento de uma empresa, ou de um artista, ou de um cantor ali, sem que houvesse nenhuma razão para que o erário arcasse com essa diferença de preço. E tem artistas que se especializaram nesse mercado de show de prefeitura? Uma coisa que a gente observou, Toledo, no levantamento, eu identifiquei cerca de 20 mil CNPJs diferentes, ou seja, empresas diferentes contratadas para isso. Mais da metade do dinheiro dessas contratações, no entanto, vai para apenas 1%, ou seja, 200 empresas. Essas 200 empresas estão levando o grosso do dinheiro e o resto das contratações são contratações de valores muito baixos. O que acontece? Os artistas regionais ali, os artistas locais da cultura daquela cidade, daquele município ali, acabam sendo preteridos por artistas muito grandes, de renome internacional, mesmo em cidades muito pequenas. Mas nem para fazer a abertura do show, assim, não gasta R$10 ali para pagar o artista local? Às vezes gasta, mas às vezes gasta muito pouco, às vezes eles não têm essa oportunidade. Na divisão do bolo ali, o grosso mesmo do dinheiro fica com grandes artistas ali. Deixa eu ver se eu entendi. Populares. Dos 5 bilhões e 200 milhões de reais, 2 bilhões e 600 milhões de reais vão para 1% dos artistas? 2 bilhões e 900 milhões de reais. Mais de 50%. 56% no total. Vai para 1% dos artistas. É 1% das empresas. Várias das empresas é apenas a empresa de um artista, mas há empresas que têm mais de um Sim, artista. Mas de qualquer jeito, quem está recebendo dinheiro, metade, 2 bilhões e quanto? 900? 2 bilhões e 900. 2 bilhões, quer dizer, quase 3 bilhões de reais. São quantas empresas? 200. 200, que estão mandando no mercado. Exatamente, exatamente. E aí você tem prefeitos, inclusive com quem eu falei, o presidente ali da União dos Municípios da Bahia, que já começa a falar, olha, isso daqui está começando a parecer um cartel, porque eles aumentam o preço tudo junto. Parecer? Essa é uma reclamação que os prefeitos já estão tendo. Falam, olha, de um ano para outro está tendo uns aumentos absurdos e eles aumentam tudo junto. Inclusive tem artistas, grandes artistas, que acabam empresariando outros artistas também, né? E aí ele sobe o preço não só dele, mas dos outros artistas em conjunto ali, e as prefeituras já começam a ficar assustadas com a cobrança. Bom, pelo menos que isso sirva para tentar conter o ímpeto. E nego fala de ímpeto arrecadatório do leão, né? Imagina o ímpeto arrecadatório dos artistas, então, pelo amor de Deus. E são poucos, né? Não, de poucos artistas. Thiago Mali, a reportagem é muito interessante, eu recomendo que as pessoas leiam, porque tem várias outras histórias muito curiosas ali no meio. Onde é que as pessoas encontram? No UOL Prime, que é uol.com.br/Prime. Muito obrigado, Thiago Mali. Eu que agradeço a oportunidade, Toledo. Lembrando que quem assina o UOL pode acessar e ler essa e muitas outras reportagens investigativas lá no UOL Prime na íntegra. Os assinantes têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL, mais de 30 anos de acervo, e ainda tem a opinião e análise criteriosa dos nossos colunistas. E você ainda consegue aproveitar descontos em ingressos de cinema, desconto em peças de teatro, em festivais de música, que não são essas das prefeituras, e tem acesso ao UOL Play e muito mais. Confira em assine.uol.com.br.
Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com o repórter e colunista do UOL, Thiago Mali. O roteiro é da Clara Angela Stab, a operação de vídeo é do Fernando Moretti. A montagem é do Lucas Zacarias. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapelichnik. Trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora incidental, Epidemic Sound. A coordenação de operações é do Danilo Esperandil e do Eduardo Bonavita. Foto de capa da Daniela Toviansky. O podcast é um produto do UOL Prime e a gerência geral é do Irineu Machado. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.